No episódio 2 dessa série, eu comecei a falar sobre codificação da cultura ocidental, mencionei alguns exemplos e nesse vídeo eu vou seguir com dois exemplos assim fundamentais para que possamos entender definitivamente o perigo que há por trás do termo cultura. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromila Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromila Direloni. No vídeo anterior, eu falei do processo de codificação, que essencialmente, né, foi feito, né, num período de 600 anos, né, por um grupo de pessoas seletas ali, pertencentes àquilo que seria o clero, né, mais tarde, da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Esse pessoal dizia quem passava e quem não passava, o que passava e o que não passava. Tá? Então cheguei a mencionar, né, que alguns elementos da cultura religiosa, tá, dos romanos, algumas coisas ficaram, outras não, tá? E da cultura judaica a mesma coisa. Tá? O exemplo maior, né, dessa história do braço espiritual ou religioso da cultura romana que permaneceu, né, e é até engraçado, né, porque o cristão, via de regra, ele fala que não segue outra coisa senão o Cristo, né, aquilo que o Cristo fala, que tem a ver lá com a cultura do Cristo. Mas quando você vai procurar o significado do termo fé, você encontra uma deusa romana, Fides. Tá? Quando hoje você coloca aí que precisa ter fé, etc, etc, nessa ou naquela situação, nessa ou naquela entidade, nessa ou naquela pessoa, você está fazendo uma referência direta a essa deusa grega, a essa deusa romana, né, Fides, né, que se transformou em fé. E não se dá conta disso. Tá? É um termo, né, que tem a ver com confiança. Tá? Então essa deusa, ela tinha um templo próprio até, e ela ela era evocada nos mais variados sentidos, né, nas mais variadas situações, onde um acordo era estabelecido e ao invés, né, de se ter aquele processo, né, de eu juro por Deus, né, como nós vemos hoje nos filmes, né, americanos, né, tribunais, você jura dizer a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus, tem essa mesma conotação. Os indivíduos envolvidos no acordo evocavam Fides, tá, para testemunhar o acordo, tá, e garantir, né, que fossem cumpridos, né, os termos do acordo ali. Tá? Fé, né, que você utiliza hoje, né, é isso. Tá? Não é outra coisa. Um outro aspecto dessa codificação importante, tá, envolve o batismo católico. Tá?
envolve o batismo católico e o termo pagão. E o que é ser pagão? Essa é a questão. Tá? Como nós aprendemos, né? Pagão, né, é todo aquele indivíduo, né, que não passou pelo processo cristão de batismo. Tá? Essencialmente, né, o termo original é isso. Tá? O problema é que o termo pagão se tornou sinônimo, né, de alguma coisa de danação, de falta de proteção, né, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas vamos ver aqui o que é de fato ser pagão. Tá? O termo pagão, ele era aplicado, né, ao que nós conhecemos hoje como suburbano. Tá? Então você tinha ali a capital de Roma, tá? E aquelas pessoas que viviam no interior, né, eram consideradas pagãs. Tá? E isso não tem nada a ver com isso não envolve, tá? Como é que eu vou te dizer? Isso não envolve essencialmente ali o aspecto religioso, né? Não envolvia o aspecto religioso como nós aprendemos, né? Como foi colocado para a gente, né? Ou seja, você tem hoje, né, pessoas de dentro dos cultos de matriz africana, né, que fazem questão, tá, de iniciar, né, os seus filhos, né, dentro da Igreja Católica. Tá? Deixa eu melhorar isso para você. O indiano, o muçulmano, tá? o indivíduo da cultura tradicional chinesa, japonesa, etc., esse indivíduo ele não tem essa necessidade. Tá? Ele já tem ali o sistema de crença deles estabelecido. Tá? Indivíduos dessas culturas mencionadas, tá? Quando se submetem, né, aos ritos do cristianismo, né, eles efetivamente se tornam apóstatas da cultura original deles, tá? E viram crentes, né, ali da cultura cristã. Viram cristãos de fato. Tá? Então tudo aquilo que é da cultura original deles, eles afastam, né, e seguem ali essa história do Cristo. Tá? Não ficam nessa, né, de um pé lá e outro cá, né, o pé em duas canoas. Né? Você não tem isso, né, com essas pessoas. O que ficou isso pra gente aqui na América Latina, né, esse caldeirão, né, a gente tem um monte de coisa dentro, enfim. Pra gente ficou essa ideia de que, olha só, tá, se não batizar, né, esse indivíduo está perdido no mundo aí, ele não tem a proteção de Deus. Né? Oi, como assim não tem a proteção de Deus? Né? Todo mundo não é filho de Deus ou não é? Né? Como é que é isso? Tá? E aí a gente volta lá para esse processo que acontece nos cultos de matriz africana, fundamentalmente na América Latina. Eu acredito sinceramente que na África você tenha os indivíduos lá têm essa mesma pegada do indiano, do muçulmano, do árabe, enfim, né? Do pessoal da cultura japonesa, chinesa, enfim, eles têm essa mesma pegada. Uma vez que assumiram, ou se assumiram como cristão, eles abandonam a religião tradicional deles. Tá? Eu penso que seja assim. Né? Tudo indica que seja isso. Na América Latina isso não funciona desse jeito. Né? Aqui o indivíduo pensa que quanto mais, né, proteção, eu acredito que seja isso, melhor. Tá? Então não tem sentido, tá? O que eu estou tentando dizer aqui? Não tem sentido, né, se você é um adepto, né, do candomblé, um adepto do Ifá, tá? Você submeteu o seu filho
ao sistema de crenças cristão. Tá? É outra coisa. Né? E pelo que a gente já observou aqui, né? é uma compilação, tá? É uma concatenação, né, de culturas. Né? Se você tem um grupo dizendo o que passa, o que não passa, né, essas pessoas estão dizendo o que passa, o que não passa a partir da perspectiva deles. Tá? Então eles pegam... É um negócio bem louco esse, né? Que eles pegam a tradição romana, pegam a tradição dos hebreus, tá? Misturam isso, né? Vão ali misturando isso, né? Como bem entendem, como bem quer, criam uma terceira coisa, tá? E saem divulgando, né, essa terceira coisa por aí, né, com várias armadilhas psicológicas, né? Porque no momento em que você entende, né, ou aceita, né, a ideia de que o seu sistema de crença religiosa é outro, completamente outro, tá? Mas você submete a ideia de que, olha só, eu preciso batizar na Igreja Católica, tá? Você está dentro desse problema, né, dessa prisão psicológica, tá? Do medo. E eu não entendo isso, né? Por exemplo, dos meus filhos eu só tenho uma filha que foi batizada na igreja porque a mãe fez questão. Ela bateu o pé e fez questão. Tá? Todos os demais, né, não são. Tá? O que eu optei pelo seguinte, tá? Vamos deixar que cresçam, tá? E a partir daí eles escolhem, né, o viés religioso, né, que mais, como é que eu vou dizer, que eles tenham mais afeição, tá? Com a seguinte observação, né? Salvo aquele, né, que mostrar uma predisposição direta, tá, ao meu sistema de crença, né? E, por exemplo, que a vida, né, que a permanência da vida dele, que o alongamento da vida dele dependa disso, né? Aí não tem conversa, tá? Fora isso, tá, deixo aí por conta deles, tá? E assim o é, ok? E quando você se submete a isso, né, eu fico vendo, né, babalorixás, ialorixás, né? As ialodê eu não sei, né? Eu só conheço uma, tá? E pelo que eu já vi não tem esse problema, né? Ogé, né? Babalaú, o filho nasceu, né? O Ifá, então, você tem lá o Essentaie, né? Uma cerimônia, né, complexa, né? Que envolve ali da gravidez na mulher ao nascimento do filho, tá? Uma série de informações a respeito da pessoa é fornecida ao pai e à mãe, um manual de instrução do filho, tá? É fornecido ali ao pai e à mãe, no sentido de educá-lo, né? Ou de colocar ele em direção a uma boa morte, né? Uma vez que o destino de todo mundo é morrer. Então o pai e a mãe ali já se apresentam, né, como as entidades primárias, tá? Ou guias, né, como se diz na Umbanda, desse indivíduo, tá? E o indivíduo abandona isso tudo, né, porque ele está preso na mente dele, né, de que se não batizar na Igreja Católica, tá, tá fora, né, dos auspícios de Deus, tá? Não tem a proteção diretamente de Deus, tá? E é isso. Ou seja, né, eles continuam acreditando que só tem Deus na Igreja Católica, né? Para que serve o sistema de crença deles? Não tem Deus no sistema de crença deles, né? E aqui quando eu falo de Deus, eu estou falando de Deus efetivamente, o Criador de todas as coisas, tá? Eu vou a reboque aqui dessa exposição sobre o paganismo, eu vou até falar sobre essa história de Deus, né, para fechar isso e a gente entrar, tá, no processo de instalação, tá?
O que esses indivíduos pensam? Sinceramente. Um adendo aqui sobre o Essentaye. O final desse processo, tá? Ou melhor, esse processo não significa iniciação. Tá? Ao final desse processo, a iniciação pode ser indicada ou não. Ok? Isso tem que ficar claro para o indivíduo não pensar, né? Você aí não pensar que não conhece do que se trata isso, não pensar de que forçosamente, né, o Essentaye seja uma iniciação, né? Ou seja, eu estaria sendo contraditório quando eu digo que a ideia de submeter o filho, né, à iniciação católica, o batismo nada mais é do que isso, tá? Ser compulsória, eu não vejo isso como bom, tá? E na mesma sentença eu digo que existe o Essentaye. O Essentaye, ele fornece informações, tá? É literalmente um manual de instrução do seu filho, tá? Onde o processo de iniciação, o processo iniciático de fato, tá? Lá no final do Essentaye ele pode ser recomendado ou não. Ou seja, tudo depende, né, daquilo que foi dito antes, tá? E isso fica muito claro para o pai e para a mãe, para a mãe desde o início, tá? Ou seja, o processo de prosperidade do filho deles, né, pode depender, né, do processo de iniciação, né, que é feito em seguida, tá? O Essentaye. Mas isso não é uma regra, uma norma, tá? Não é por aí que a banda toca. Bom, para fechar aqui, né, o processo de codificação e os problemas nele envolvidos, vamos falar aqui do termo Deus, tá? Essa é a cereja do bolo, tá? Essa é a cereja do bolo. Quando você vai investigar, tá? E isso aqui é para cristão e católico, protestante, tá? Isso aqui vai para eles. Tá? E você, né, que está fora desse contexto, fica com um pé numa canoa, um pé numa canoa e um pé no outro, né? Serve para ti também. Vamos lá. Quando você vai investigar a origem desse termo, tá? Você fica de bobeira quando você entende que Deus, tá? Esse termo Deus, ele é um adjetivo comum, né, lá na cultura dos hebreus, né? Não necessariamente, tá, quando o termo Deus é utilizado lá, eles estão se referindo, né, a Deus Todo-Poderoso, tá? Por isso, né, que em diversas escrituras, né, você tem ali especificado Deus Todo-Poderoso, né, que é para não ficar dúvida, tá, de que o Deus ao qual eles estão se referindo ali é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, tá? Porque o termo Deus simplesmente, tá, ele é um adjetivo comum, né, aplicável, né, a todo aquele, né, que tem força e autoridade, tá? Qualquer um, tá, humano, tá, que tem força e autoridade é Deus, tá? E isso você verifica, né, no sufixo, ou melhor, perdão, no prefixo, tá, do nome de Deus, né, Elohim, tá? O El, né, é L, tá? Que quando você vai ver a forma, né, como isso é grafado, essas letras são grafadas, né, lá no idioma dos hebreus, né, uma das letras, a primeira, se eu não me engano, a primeira tem um formato, né, de um touro, né, o que significa força, né, e o outro tem o formato de um bastão, tá? Bastão que significa autoridade, tá? O pagogô, né, os bastões de autoridade, é isso, tá?
É isso, exatamente isso. Tá? Sem tirar e sem pôr. Né? Então qualquer um que tenha força e autoridade dentro da cultura deles, né? Não à toa você tem aí a história dos pastores, né? O cajado dos pastores, você vê que todos os personagens com força e autoridade daquele grupo tem sempre o cajado ali na mão. A ideia é essa. Tá? Ou seja, esse indivíduo é considerado Deus. Porque é um adjetivo comum. Tá? E quando você vem para a diáspora e conversa isso, né? Isso tomou conotações assim extraordinárias. Né? Que Deus é verbo, né? Deus como é que é? É substância, Deus como é que é o outro? É substantivo. É um adjetivo. Tá? É só um adjetivo. Mais nada. Tá? Não à toa, repito, torna a repetir, né? Eles fazem questão de designar Deus Todo-Poderoso. Tá? Isso de maneira genérica, né? Porque via de regra eles citam o nome Elohim, tá? O El. Tá? Não à toa você verifica no nome de anjos e arcanjos, né? Esse sufixo, esse prefixo El, que vira sufixo, né? Miguel, Gabriel, Rafael e por aí vai. Tá? Força e autoridade.